Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre bookmarks no Power BI. O que são bookmarks? São alguns marcadores que a gente vai fazer no nosso Power BI para que a gente possa trocar de visualizações de uma maneira dinâmica. Então, esses são os marcadores que nós vamos trabalhar. E não vou deixar de fazer aquela nossa pergunta: vamos dominar o Power BI? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do Power BI Desktop, onde nós vamos hoje, na aula de hoje, trabalhar com bookmarks. Então, eu tenho aqui duas imagens. Uma imagem que mostra gráfico e outra imagem que mostra o tree map. Acontece que, quando eu clicar aqui no Power BI Desktop, eu vou segurar o Ctrl e clicar no tree map. E ele vai trocar para o tree map. E quando eu selecionar gráfico, ele vai me mostrar o gráfico. Essa dinâmica se chama a gente trabalhar com os bookmarks no Power BI. E é essa dinâmica que nós vamos aprender a fazer hoje, tá? Veja que quando eu posiciono o mouse sobre a imagem, ele me mostra ali numa caixa de texto, falando gráfico. E quando eu posiciono na outra imagem, ele mostra uma caixa de texto falando tree map. Aqui a gente tem um menu de segmentação de dados. Aqui eu tenho, nesse gráfico de barras, eu tenho um filtro, nós vamos aprender a fazer hoje. Um filtro utilizando aqui o N superior. E aqui eu estou pedindo para apresentar os 10 maiores. Então, aqui eu tenho os 10 maiores laboratórios que me fornecem aqui medicamentos. Então, esses dados são do Ministério da Saúde. Eu retirei do site dados.gov.br na parte de medicamentos. E aqui eu vou trabalhar com esses dados dos laboratórios. Então, vou compartilhar com vocês a minha tela do Power BI, onde nós vamos trabalhar com esses bookmarks no dia de hoje. Então, para você que não tem o Power BI instalado, aqui no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo que explica como você vai fazer a instalação do Power BI Desktop gratuitamente no site da Microsoft. Então, primeiramente, eu vou aqui obter dados e eu vou trazer o meu arquivo CSV, que é o arquivo que eu baixei lá do site das GovBR. Então, eu já deixei na pasta separada e vou clicar 2 vezes. Ele vai carregar os dados e me apresentar uma janela, onde eu vou fazer uma visualização, uma primeira visualização dos meus dados e vou clicar no botão transformar dados. Quando eu clico no botão, automaticamente ele me abre essa janela, que é o Power BI Query. Observe que o Power BI Query é essa outra janela aqui que apareceu em frente do Power BI e eu vou fazer alguns tratamentos aqui. Observe que na coluna aqui, registro, eu tenho um símbolo vermelho. Eu vou aplicar aqui o zoom. Observe que aqui eu tenho um indicador falando que é vermelho. Quando eu posiciono o mouse, ele está me falando que esse campo possui erro. E eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos e vou escolher remover erros. Veja que agora a coluna ficou toda verde. Esses valores eu vou colocar aqui como sendo número decimal. O registro também vou colocar número decimal. Vou seguir aqui na barra de rolagem para observar todas as colunas que eu tenho nessa tabela. Eu tenho aqui, ó, PF, que é o preço, né? PF sem imposto, preço sem imposto, PF percentual, PF percentual 0, percentual 12. Quando eu tenho na minha coluna
alguns espaços em preto, igual observe aqui, ó. Vou aplicar o zoom. Observe aqui, eu tenho 34 linhas vazias, que equivale a 3% do total de linhas, né? Eu vou manter essas linhas vazias, mas se vocês quisessem, pode clicar aqui nos 3 pontinhos e selecionar remover vazios. Aqui eu vou deixar os 34, vamos clicar aqui em remover vazios, e agora eu fiquei com as minhas linhas, com a linha completamente verde. Mas eu também poderia deixar as linhas vazias também. O Power BI, na hora de carregar, ele iria informar que algumas linhas ficaram vazias. Mas observe que aquelas linhas estavam vazias nessa coluna e outras colunas preenchidas. Muitas das vezes você tem informações que aparecem só em uma coluna e não na outra. Isso não é um problema para o seu negócio, então você pode manter as linhas vazias. Só as linhas com erros que a gente realmente precisa tratar aqui no Power BI. Então, seguindo, aqui na barra de rolagem eu também tenho umas linhas nulas, ó, em branco. Vamos remover essas linhas. Eu tenho umas linhas vazias. Eu tenho essa coluna em branco. Bem, aparentemente aqui tá tudo certo como eu havia planejado, então eu vou clicar aqui no botão fechar e aplicar. Agora o Power BI ele está aqui aplicando as alterações, carregando os dados. Dados carregados, teve um erro, acredito que é por causa daquela coluna vazia. E eu vou clicar em fechar. Nada me impede de continuar o meu projeto, mesmo apresentando aquelas linhas vazias, né? Que são os erros que ele apontou aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser aqui o meu gráfico de barras, gráfico de colunas empilhadas. Eu vou selecionar aqui. E automaticamente o Power BI já trouxe aqui o meu gráfico. O que eu vou fazer com esse gráfico? No meu gráfico eu vou colocar PF sem imposto no campo de valores. Então aqui, PF sem imposto eu vou trazer para o meu campo valores. E vou levar laboratório para o meu eixo. Eu quero saber o nome do meu laboratório que mais me vende. Então, o preço, né, que eu gasto com os laboratórios. Observe que eu tenho vários laboratórios aqui. Eu posso ir passando aqui nas barras, ó. E eu tenho vários laboratórios. Acontece que eu quero fazer uma análise dos 10 primeiros laboratórios que eu mais trabalho, que eu mais compro medicamentos. Então, o que eu vou fazer aqui na minha parte de filtros do Power BI, aonde está escrito laboratório, eu vou clicar nessa setinha. Eu vou clicar nessa setinha do laboratório. E na parte de tipos de filtro, eu vou escolher N superior. E eu quero os 10 superiores. E eu vou trazer para cá o campo que eu quero considerar que ele vai fazer um cálculo para ele achar esse superior. Então, eu vou clicar aqui no PF sem imposto e vou trazer para o campo por valor. E automaticamente ele apareceu aqui, lembrando que eu posso escolher soma, média, mínimo, máximo, contagem, desvio, padrão, variação, mediana, e eu vou escolher apenas somas. E vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, aplicar filtro. E veja que ele fez com o meu gráfico de barras, ele está trazendo aqui os 10 primeiros. E se eu quisesse apenas os 5 primeiros, eu poderia aplicar aqui e ele me ia trazer os 5 primeiros. Para nossa análise, eu vou querer aqui os 10 maiores laboratórios que eu trabalho com os medicamentos na minha farmácia. Lembrando que
Esse exemplo que eu estou apresentando aqui se aplica a qualquer negócio. Eu quero que você imagine aí no seu negócio a gente trabalhando aqui com o Power BI. Vou ajustar aqui o tamanho. E eu vou fazer uma coisa bem legal aqui, ó. Vou selecionar o meu gráfico, vou fazer Ctrl C e Ctrl V. Eu só copiei e colei. Veja que aparece um aqui em cima do outro, né? Eu vou deixar assim um em cima do outro. Só um pouquinho ali aparecendo na lateral. E vou transformar esse gráfico em um tree map. Então, com o meu gráfico selecionado, eu vou clicar em tree map. E automaticamente ele trouxe para mim o tree map, que é exatamente o gráfico que eu selecionei, a visualizações que eu selecionei ali. Eu vou trazer aqui uma imagem, vou clicar em inserir imagem e nesse primeiro momento eu vou trazer a minha logomarca e vou ajustar aqui à esquerda. Vou ajustar à esquerda do painel. A próxima imagem que eu vou trazer vai ser uma imagem que eu vou selecionar quando eu quiser visualizar gráfico e vou ajustar ela aqui. E quando eu quiser visualizar tree map, eu vou selecionar essa imagem. Lembrando que pode ser qualquer imagem, você pode buscar na internet a imagem da sua preferência que tem a ver com o seu negócio, que quando as pessoas olham, sabem o que ela está fazendo. Então, é importante a gente colocar coisas que tem tudo a ver. Isso aqui é um gráfico, isso aqui é um desenho de tree map e serve para o nosso trabalho aqui hoje. Vou acrescentar uma caixa de texto aqui, vou colocar um título, falando que hoje nós vamos trabalhando com bookmarks. Vou selecionar aqui um tamanho de 40. Vou mudar a fonte. Vou pedir para centralizar. E já está aqui o meu título. Vou ajustar ele aqui um pouco. Vou inserir um filtro de segmentação de dados. E para esse filtro, eu vou trazer o tipo de medicamentos. Então, aqui, vou selecionar o tipo de medicamentos. E vou ajustar aqui no rolo de tintas geral, orientação horizontal. E assim eu trouxe os botões. Então, aqui eu tenho os tipos de medicamentos. Veja que tem um traço ali, porque essa informação que eu tenho, né, lá na minha tabela. Eu tenho um traço lá em tipo de produto. Vamos conferir? Então, aqui na tabela, no campo tipo de produto, eu tenho o traço, ó, biológico, específico, fitoterápico, genérico, novo, radiofármaco e similar. Então, a gente tem esse aqui que tem um tracinho. Eu não vou querer que apresente esse tracinho no meu segmentador de dados. O que eu faço? Bem aqui na parte de filtros, eu vou selecionar tudo e desmarcar a opção que eu não quero que apareça. Então, assim, eu fiz uma alteração e eu vou conseguir aqui apresentar exatamente como eu gostaria. Somente as palavras, eu tirei aquele tracinho que estava aparecendo aqui. O que mais que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma sombra no tree map, vou colocar uma sombra no gráfico de barras que está ali atrás. Eu só selecionei ele. Vou mudar aqui o fundo. Vou escolher aqui um segundo plano azul, bem clarinho. Vou tirar o fundo
desse texto. Vou tirar o fundo do segmentador de dados. Aqui, tela de fundo, eu só vou desmarcar e vou pedir para colocar uma sombra. E assim, nosso visual já está aqui bem trabalhado.